Consórcio realmente vale a pena? Eu te perguntaria qual que são as opções que você tem hoje para comprar um bem. Se a gente comparar com a principal tomada de crédito do mercado, que é o financiamento, com certeza financeiramente é mais barato. Mas Lucas, o consórcio ele demora. O consórcio ele é um planejamento. Sim, ele é um planejamento. Então eu já quero te antecipar que depende. O consórcio vale a pena para um determinado público, vale a pena para outro público. Então até o final desse vídeo eu quero te trazer pontos importantes. Se você ficar até o final, com certeza você vai entender na essência o que diferencia aquelas pessoas que conquistam, aquelas pessoas que procrastinam e aquelas pessoas que pagam muito caro para realizar suas aquisições. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Chat, especialista em consórcio, e eu venho toda semana aqui trazer conteúdos sobre estratégias de mercado, notícias importantes e como você utilizar as ferramentas desse mercado maravilhoso a teu favor. O fato é, existe mais de 12 milhões hoje de consorciados ativos. E o que essas pessoas têm em comum? Elas tomaram uma decisão, em algum momento entenderam que era necessário entrar num processo. Já quero te dizer que o consórcio ele não é para aquela pessoa que compra de imediato. Mas calma, existem estratégias pontuais que eu vou te trazer aqui e talvez vão ampliar o teu conhecimento sobre, né? Existem 3 formas, basicamente, de você comprar um bem. À vista, e aí ocorre a descapitalização, né? A vantagem disso é que você fica sem dívida, mas você fica sem a disponibilidade do dinheiro. O financiamento tradicional, muitas vezes você dá entrada, tem a burocracia, vai pagar uns juros, mas você tem o benefício de saída imediato, aquela compra impulsiva, aquele imediatismo. Tá tudo bem, os bancos também precisam ganhar dinheiro através dos juros que eles cobram de vocês. E existe consórcio das administradoras independentes, principalmente, que colocam os participantes, né, que vendem as cotas dos consórcios, colocando os participantes e organizando esse processo através de sorteios mensais e também lances, onde ocorrem as contemplações desses participantes. Pontos bem importantes, né? Que o consórcio ele é uma compra de fato planejada. É uma compra lógica, não é uma compra na emoção, tá? Se você quer pagar caro ou se você tem a tendência de pagar caro, geralmente você toma aquela decisão de imediato e vai lá, sai com o bem, e depois você vai fazer cálculo e acaba caindo para trás da cadeira, pagando todo esse juro, né? Então, pessoas se unem nesse grupo de consórcio com um objetivo em comum: imóvel, carro, terreno, investimento, e formam um fundo coletivo de pessoas onde todos contribuem com essa parcela mensal. Obviamente, tem o fator sorte, que o próprio nome diz é sorteio. Algumas estratégias pontuais ocorrem nisso, mas o título desse vídeo não é para a gente se atentar nisso, e sim entender de uma forma mais macro, e existem formas de você acelerar. Muitas vezes, se você está capitalizado, está entre tomar a decisão de comprar à vista, é importante você sim olhar para o consórcio, porque você pode pegar parte desse recurso, aplicar num lance e ficar com um percentual do teu dinheiro e comprar esse bem à taxa de consórcio. Então, nesse ponto é extremamente válido. Mas se você não tem outra opção, está entre o financiamento e o consórcio, você tem que fazer cálculo. Aí entra a parte lógica, né? Mas, Lucas, eu quero sair de imediato. E aí tem que se fazer algumas perguntas, algumas dicas pontuais que eu quero brevemente trazer aqui, que talvez vão trazer você para o jogo de entender o que de fato é mais importante para você. Já começa por aí. É importante? É necessário? Ou é algo que não tem tamanha necessidade imediata, né? Por exemplo, você tem um carro que ele já está rodando, ele é um carro que está funcionando, está tudo ok. E você quer trocar esse carro. Você pode simplesmente ir na concessionária lá, dar seu carro de entrada, vender ele por fora e comprar de imediato através do financiamento. Ok, só que você vai pagar um alto juros por isso, porque você vai comprar um veículo e vai pagar pelo menos mais um para o banco. Agora, pensa comigo do contrário. Imagina que você faz um consórcio, você continua rodando com o seu carro porque você não está de a pé. Você vai pagando essa parcela do consórcio sem juros, apenas com uma taxa administrativa, e no momento que você é contemplado, você vai com calma, com poder de negociação, com poder de barganha, e você vai lá e diz assim: o garagista, o lojista ou concessionária, eu tenho meu carro e mais essa diferença aqui para te pagar, quanto que tu me faz? Muitas vezes você vai ganhar na compra, você vai fazer um bom negócio e você vai poder escolher com calma o seu veículo, né? Então esse é um ponto bem importante, você não está de a pé, você não está sem carro, você tem um meio de locomoção. Diferente se é uma compra que você necessite, ou seja, você vai ter um filho, vai aumentar a família, né? Muitas vezes você está precisando desse carro para se locomover para o trabalho e aí você não tem outra alternativa. Aí sim você tem que olhar para o financiamento, para você sair de imediato, mesmo que você pague um valor mais alto, você vai precisar financiar. Então, o consórcio ele não é para todo mundo,
né? Na verdade, o consórcio ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Então é necessário você olhar para o teu tipo de necessidade, se é uma urgência ou se é uma emergência. Emergência é tudo aquilo que tu não pode adiar. Agora, urgência é aquilo que você sabe que tu vai precisar trocar em algum momento, de preferência daqui a pouco num lapso temporal mais curto, e aí você tem que tomar uma decisão em cima de trocar logo de imediato ou aguardar e fazer um negócio planejado. Mesma analogia a gente faz para o imóvel, ou seja, tu está pagando aluguel e você está na dúvida entre financiar ou fazer um consórcio. Muitas vezes, matematicamente, a gente consegue provar através de números aqui para os nossos clientes da LTS que vale a pena a pessoa ficar no aluguel e pagar uma parcela reduzida desse consórcio até a contemplação. Na contemplação, essa pessoa vai comprar o imóvel dela, vai sair do aluguel e vai passar a pagar uma parcela maior, passar a pagar uma parcela cheia e automaticamente esse aluguel ela não paga mais. Então existem uns pontos bem importantes aí que faz com que você compre sem juro. E aí está a grande virada de chave, né? Diferentemente do financiamento, você não paga aqueles juros absurdos no consórcio, você tem apenas a taxa e mais o reajuste, obviamente, do plano do consórcio. E esse reajuste, obviamente, ele é interessante porque ele mantém a tua carta sempre atualizada. Mesmo depois de contemplado, você vai pagar esse reajuste, só que o mais bacana é que o reajuste ele vai estar conectado com a valorização do imóvel. Claro que você vai pagar por isso, mas depois você vai ter um imóvel quitado ou um veículo, muitas vezes na metade do prazo no financiamento, com uma parcela mais baixa, que cabe no seu orçamento, que gera tranquilidade, que te gera um pouco mais de disponibilidade para você utilizar esses recursos com a tua família, podendo desfrutar e aproveitar. E aí, o que tu acha disso? Faz realmente sentido para você? Já deixa teu like nesse vídeo aqui e manda para um amigo teu que precisa saber disso, né? Então, um ponto bem importante é que a gente não tem como comparar os juros com taxa administrativa, a taxa é muito mais barata, né? E aí, claro, existem formas de como você ser contemplado. Você pode antecipar a tua contemplação através de um lance, que é o conceito que eu venho construindo e venho trazendo para vocês desde o princípio. Vocês podem ofertar um lance. Muitas administradoras permitem você ofertar o lance da própria carta, antecipando, né? Muitas vezes o lance embutido, que a gente chama, né? E é uma estratégia de aceleração de contemplação. Ou também você pode ser sorteado, que nem nós tivemos diversos clientes já contemplados através do sorteio. Ah, Lucas, mas eu vou tentar guardar. Mais de 80% das pessoas em até 2 anos vai lá e retira o valor que tentou guardar e dependendo de onde você aplica, o teu dinheiro deflaciona. O consórcio ele te dá essa doutrina, ele te impõe, né, essa educação financeira e faz com que você tenha foco no teu objetivo. Então isso torna muito mais leve o processo e faz com que você tenha um comprometimento, que é muito importante porque algumas pessoas ficam no meio do caminho por não ter esse comprometimento. Então vamos lá, financiamento, né? Recebe o bem na hora, muitas vezes, mas paga os juros absurdos, acaba pagando 2 ou 3 vezes o valor. Consórcio, planejamento, muitas vezes pode sim sair de imediato, ninguém está dizendo que não pode. Inclusive, nós tivemos um cliente há pouco que foi contemplado na primeira parcela, então pode sair de imediato. O que não pode, a tua expectativa está no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. E outro ponto importante, que é um parênteses, você não pode acreditar em falsas promessas que você vai ser contemplado em determinado mês, isso não existe, não tem fórmula mágica, porque é um sorteio, tá? Então vamos lá, não tem juros, é um planejamento, você pode ser contemplado com a estratégia certa, pega o bem e paga um valor justo por isso. Não temos como comparar, né? O consórcio não é para quem tem pressa, né? Se você não tem controle emocional, né, ou não tem um plano, talvez não seja para você, mas é importante você conhecer com mais profundidade as estratégicas, né? As estratégias certas para isso, né? E alguns pontos aqui que você pode se perguntar, né? E se demorar demais para ser contemplado, né? E se eu não contemplar? Primeiro de tudo, a regra que você tem é que você vai ser contemplado em algum momento. Uma pergunta que você tem que se fazer: e se eu não fizer o consórcio, como é que eu vou fazer? Ah, e se eu não contemplar? Não, você vai contemplar porque você tem a certeza e isso está em contrato, né? Verifique algumas questões de taxa, né? Então, é bem importante, né? Você não pagar aquela taxa absurda também, mas também não querer pegar a taxa mais barata e entrar num grupo que não performa. Isso é outro ponto importante, né? Escolha uma administradora sólida, registrada ao Banco Central, tenha, obviamente, uma assessoria, né, premium, para que você consiga ter êxito, né? O consórcio é para quem pensa de forma inteligente e não para quem e também, né, para quem quer pagar menos, muito menos, né? E quem quer crescer com lógica, quer crescer com planejamento. Se faz sentido para você, nós temos o link na bio aqui. Você pode chamar um dos nossos consultores e entender com mais profundidade como você realizar através do melhor plano de consórcio para você. Obrigado se você vem até aqui, até a próxima.